Silver Clean Doctor, o desodorante 3 em 1 que te protege por até 12 horas. Imunozinco, o suplemento mineral que te protege de dentro para fora. Desenvolvedora desses dois produtos, a Ética do Brasil está lançando a campanha Bem da Madrugada. Acessando o site www.imunozinco.com.br, você adquire seus produtos e, ao pagar, 10% do valor é revertido para o Instituto Somando Mais Ações. Acesse www.imunozinco.com.br, adquira seus produtos e ajude a transformar vidas. Campanha Bem da Madrugada, uma iniciativa Ética do Brasil, Nanotecnologia. Oba! Em Casa Conspiratória, começando mais um programa para todos vocês, porque aqui, gente, é a extensão da sua casa. Eu sempre falo isso porque é um programa totalmente intimista, é um programa que a gente interage com as pessoas, são públicos de A a Z. Sibeli Atala, ela gosta disso, é de alegria, de festividade, é trazer autoestima, é trazer bons assuntos para todos vocês poderem desfrutar e também aprender com a gente, né? Então, nosso programa, gente, é um programa diário, de segunda a sextas-feiras, das 20 às 20h30, horário de Brasília, porque passa pelo mundo todo, pela rede STP-TV e também por outras plataformas digitais, tá, gente? Então, daqui pra frente, nós estamos, então, começando o nosso programa. E vamos começar já com o pé direito, gente, porque quando a gente fala em programa Em Casa Conspiratala, se remete a esta mesa maravilhosa, com essa criatividade, que vocês sabem que eu amo trabalhar com isso, não só com moda, mas também tudo que embeleza, tudo que leva a beleza no geral, eu amo estar por perto e tenho certeza que vocês também. Gente, dá um zoom mesmo aí, Claudinho, porque vale a pena, tá demais, ó. Tem quiche, tem sanduichinhos maravilhosos feitos artesanalmente para vocês, totalmente diretamente da casa dessa pessoa que depois eu vou contar quem é. Os docinhos também camafeus, tem um mix de coisa aqui maravilhosa que elas mesmas vão poder retratar e dizer o que significa e o que é realmente o trabalho delas. Eu estou recebendo hoje aqui em casa a Gisele Fonseca, ela já é uma das nossas colaboradoras, né, Claudinha? Claudinha, que bonitinha! A Claudinha está pensando em mim, é uma grande amiga minha que trabalha com parte de artesanato. É muita mulherada na minha cabeça, é muito homem na minha cabeça. Abraço, Claudinha! E é muito nome para eu guardar, né? E, então, assim, até mesmo o Claudinho pode dizer o quanto que a Gisele tem feito uma diferença total para o nosso programa, não é verdade, Claudinho? Verdade. A Gisele já participou com a gente no programa. No Arraial. E foi um sucesso. Foi mesmo. Foi um sucesso. Daqui a pouco ela vai falar um pouquinho também. E a gente gostou muito. E ela trouxe uma variedade de coisas pra gente comer, né? E tudo típica, né? Porque o negócio dela é assim, ela vai de acordo com as épocas, né? Então vamos começar então recebendo a nossa querida Gisele Fonseca. Muito obrigada, além de ser chefe confeiteira, ela também hoje está vindo abrindo um leque também em relação ao seu lado pessoal e contar uma história muito bonita que eu acho que é muito interessante de todos nós também aprendermos e ficarmos mais atentos também. Seja muito bem-vinda, minha linda, tudo bom? Obrigada, tudo bem, é um prazer estar aqui novamente, sempre bem acolhida e é um prazer adoçar aqui essa mesa maravilhosa. Você gostou? Porque da outra vez você gravou no Arraiá, que foi lá na minha churrasqueira, foi bem engraçado lá, né? Foi bem divertido. Muito bom. Agora aqui realmente você veio mesmo em casa, com Conspiratala mesmo, e você gostou da nossa mesa? Eu estou me sentindo muito aconchegada, muito bem servida, tudo muito lindo, de muito bom gosto. Muito obrigada. Hoje, vamos começar falando um pouquinho de você em relação ao seu lado profissional, né? Você hoje trouxe pra gente aqui nessa mesa maravilhosa o que é de Gisele aqui, Fonseca, pra gente. Nós temos os camafeus, né, que são diferenciados porque é de chocolate nobre, recheado com um recheio gourmet de nozes. Temos aqui também os pães de mel, que o diferencial também é a casquinha nobre, também uma massa fofinha e aromatizada na quantidade certa, que eu não gostava de pão de mel, porque era aquela casquinha de cobertura fracionada, era duro,
muita canela, muito doce de leite ruim, então eu fiz um que realmente é do meu gosto. A panacota com geleia artesanal de morango. Espera um pouquinho, ela atende muito rápido, não dá Também tô achando. Parece Também tô doida, achando. gente. Essa panacota que chama? Panacota. Nossa, Essa é hein? refrescante agora pro Geladinho calor. mesmo. É bem gostoso, não é muito doce. Tá dando pro Claudinho? Tá, deu. Delícia. Agora, gente, é uma delícia. Ela tem a geleia de morango ou você Artesanal. muda sempre a geleia? Tem geleia de maracujá, de manga, de damasco, aí vai do gosto do cliente. Então ela tem uma base embaixo Isso. e depois, nossa, tem mais coisas dela. E tem a tortinha de limão, que também é diferente. Ela tem uma massinha sablé, não é massinha de bolacha. Um ganache de limão, feito de chocolate branco e limão. E também o nosso chantininho em cima para dar uma quebrada no azedinho do limão. Nossa, delicioso, hein? Muito bom. E que mais? Eu trabalho com bolo, com docinhos, né? Já fui premiada como melhor docinhos em alguns programas, né? Trabalho com qualquer tipo de doce, com evento sazonal, igual você falou, né? Natal, Dia dos Namorados, enfim. É doce. Também trabalho com a parte diet inclusiva, né? Sem lactose, sem cacau, sem açúcar, sem ovo. Minha missão é adoçar a vida das pessoas independente. E o que eu acho mais importante, né? Você falou no ponto sem lactose, sem isso, sem aquilo outro. Porque todo mundo tem muita gente que tem problemas realmente, que tem esse lance de não se adaptar, de repente, ao açúcar, ou mesmo ao leite, dependendo da farinha branca. Enfim, eu acredito que hoje as pessoas estão muito mais, assim, sensíveis mesmo, Sim. né? E é legal que você buscou também agradar a todos, porque todo mundo ama doce, né? Sim. Quem é que não gosta de doce, né, Claudinho? Nossa, Eu verdade. fiz curso justamente por conhecer muitas pessoas que elas comiam só fruta, por exemplo, né? E elas iam numa festa, ela levava o kit fruta. Ai, que dói. Porque ou não tinha opção de mercado, ou o mercado ainda não muito explorado, como também quando você achava, era muito caro e não era gostoso. Era aquilo assim, Verdade. não era prazeroso comer, né? Você já não pode comer certo tipo de alimento, né? Ou por alergia, ou por qualquer outro tema. E ainda você pagar caro para comer uma coisa que não é gostosa. Então eu fiz o curso e fui desenvolvendo várias receitas para contemplar de forma inclusiva essas pessoas, para que mais pessoas possam se alimentar, né? Não precisa comer todo dia, mas matar a vontade de um docinho saudável. Não, e tem hora que o corpo pede, né? Nossa senhora, às vezes você chega da rua e fala, gente, que vontade. Quantas vezes já não parei aqui em casa pra fazer brigadeiro de colher? E que sai uma coisa triste, né? Mas tudo bem. Mas naquele desespero, né? Você quer comer alguma coisa doce. E realmente o doce, ele sacia, né? Ele te deixa mais feliz. Sim. Sem sombra de dúvida. Mas, então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos esses quitutes maravilhosos que vieram para não só brilhantar a nossa mesa, mas também abrilhantar o nosso estômago, né, Claudinho? Nossa, de todo mundo que está aqui. Não vejo a hora, viu? E você sabe que é assim, minha gente, aqui em casa funciona assim, né, Claudinho? A gente não pode só ficar olhando, só eu que vou pegando uma coisinha ou outra para poder mostrar pro pessoal de casa, né, saborear mesmo, né, que eu vou fazer já com essa geleia dela que ela colocou aqui, maravilhosa. Mas, e fica todo mundo na curiosidade, né? Fica louco para poder pegar depois as comidinhas. Mas, Gi, hoje, gente, a Gisele também veio para falar de um assunto que eu acho muito importante, que muitas vezes os próprios pais, né, ou a própria família, menospreza essa situação e esta realidade. E muitas vezes também não consegue administrar essa situação do seu filho, né? Ou do seu neto, ou do seu sobrinho, e fica perdida, e muitas vezes vão pegar acesso na internet com pessoas erradas, ou pegando conselhos. O que eu estou te falando, não sei se isso é real, Sim, tá? Eu real, estou sim. passando aquilo que está vindo na minha cabeça. De repente, troca ideia com alguém que não tem uma expertise, ou que não sabe do assunto, não sabe comandar, não sabe liderar. Tudo na vida, gente, quando a gente fala em saúde, a gente tem que procurar um profissional, é a minha opinião. E o profissional de acordo com a sua realidade, daquilo que você está precisando mesmo. Então, para isso, nosso assunto de hoje é para falar sobre o autismo, tá? E até que ponto o autismo, ele sofre perante a sociedade, né? O autista. E também se existe a diferença entre o autista com o TDAH, né? Porque muitas vezes as pessoas não sabem decifrar e muitas vezes têm até os mesmos
tem alguma semelhança, não sei. Então a Gi tá aqui para contar por quê? Porque ela tem um filho autista. E eu achei assim importantíssimo que ela voltasse em casa para falar pra gente sobre esse assunto tão sério e tão importante que tem que ter sim cuidados e atendimento. Ô Gi, fala pra gente então um pouquinho sobre o seu lado pessoal, né, como a sua vida mesmo, né, do porquê que você está aqui também para contar para todo mundo de casa a importância que é ter um filho autista, né? E então eu gostaria que você pudesse passar para o pessoal de casa assim, quantos filhos você tem, se a sua gestação foi legal, se você no decorrer da sua gestação foi mostrando alguns sinais, enfim, fique à vontade para poder relatar o seu fato. Ótimo. Eu tenho 2 filhos, o Lucas e o Felipe. O Lucas tem autismo e TDAH e o Felipe está sendo diagnosticado com um TDAH também, né? Ambos eu tive uma gestação muito tranquila, né? O Lucas eu só tive um parto cesárea, né? Porque na hora ele não quis sair, estava com 8 meses de dilatação, mas foi tudo bem, a pegar 9, 10, tudo transformou muito bem, né? Mas desde que nasceu ele sempre foi uma criança muito chorona, que não sorria, que é mais demorada em alguns tipos de gestos, que não aceitava muito carinho. Ele gostava muito de estar no colo, mas o estar próximo, né? Aí eu já comecei a reparar alguma coisa, mas até então era muito precoce, né? Ele foi crescendo, voltei a trabalhar e as avós que ficaram. E de 1 ano depois é como se abrisse uma chavinha, né? Ele parou de comer muitos alimentos, né? Foi despertando a seletividade alimentar, que é um processo, né? Uma comorbidade, um sintoma muito comum entre os autistas. Ele selecionava, ele comia arroz, carne, só. Né? Sendo que até 1 ano ele comia tudo. Eu tenho foto dele comendo beterraba, cenoura, porque eu não só os doces, né? Eu gosto de cozinhar também salgados. Sim. E eu sempre me alimentei muito com legumes, verdura. Coisas saudáveis. Eu entrei em desespero. E aí depois ele foi apresentando muitos momentos de agressividade, no qual você via que ele não conseguia expressar o que ele queria, o que ele estava sentindo. Embora ele verbal, sempre foi, né? Nós não tivemos dificuldade nisso, muitos autistas têm. Verbal seria, ele fala normal. Normal e uma dicção melhor que a minha. Sim. Porque eles são muito pragmáticos. Então, se você ensina uma palavra correta pra ele fala correto, ele não fala gíria. E se você falar também assim, vem cá de mamãe, né, aquelas coisinhas muito assim, né? Não, ai, que bonitinho, sei lá, umas frases mais que é uma coisa mais que geralmente as mães também gostam de falar, sim, né? Isso daí ele também ele vai e aprende dessa forma. Não, ele é pragmático, então com ele não adianta vir com dedos, embora eu não tenha muitos, eu vim de obra, então não era muito de nini, mas com ele, por exemplo, figurativos, como ele não entende, você tem que falar exatamente o que você precisa pra ele, não adianta você do outro cômodo falar, Lucas, vem aqui e faz isso, não vai sair. Você tem que chegar próximo dele e falar, filho, eu preciso que você faça isso. Ele entendendo o que ele precisa fazer, ele faz. Então não adianta meias palavras que ele absorva. E audição normal. Normal em partes, né? Há pouco tempo nós descobrimos que ele tinha, né, uma defasagem no qual ele ouvia, assim como a visão e a audição dele, nós recebemos, né, os estímulos, as ondas tanto de ruído quanto visuais, e dentro do cérebro dele não ia para o caminho certo. Então, por exemplo, na escola, ele ouvia a professora estava falando, ele estava no mundo da lua. Ele enxergava, eu passei ele por muitos profissionais. Por exemplo, uma da visão foi que vem uma técnica de Portugal, tá? Só tem um lá, que um profissional só trouxe para cá, que é o distúrbio postural, no qual ele fala o seguinte, você faz um teste, você coloca os pés dele, Lucas, põe o pé assim, faz um movimento assim, ele não conseguia. Quando ele colocou um óculos de prisma, ele fez, foi quase uma mágica. E o que ele ensinou? Tem um caminho certo que nós temos para chegar até o cérebro das ondas que a gente recebe. O dele ia para locais distintos. Então ele usa um óculos meio tortinho, com um prisma específico, para que caminhe, assim como a audição. Ele fez muita cabine com fonoaudiólogo para reensinar o cérebro disso. Só que para ele nasceu com isso.
Então, ele viu coisas, ele sentia coisas que pra ele, eu sentia, o pai dele sentia, a avó sentia. Isso é difícil, porque no fim pra ele era a realidade dele, que ele achava que era a realidade de todos. E como nós não atendíamos ele na realidade dele, ele ficava bravo, porque ele falou assim, você não... Como assim, né? Você não tá me atendendo dessa forma. A seletividade alimentar vem muito porque eles têm sensibilidade de odor, de luz, de som. Então, por exemplo, se eu coloco aqui um cheiro, eu não tô sentindo. E olha que o meu é desenvolvido. Ele tá. Ele chega de longe, muito. E de luz também, Gi? Luz, muito. Principalmente porque ele tem olho claro. Ele, pra mim, olho claro já tem sensibilidade. Mas o autista já tem. Por exemplo, essa luz ele não conseguiria. Tanto é que ele tem questão na visão, que é a genética do meu esposo, ele não consegue fazer qualquer exame. Se você jogar a luz no olho dele, cega de um ponto... que ele entra em crise. Então, cada vez que você estimulava ele de forma que ele se sentia mal, em vez de ele falar, olha, esse odor está me incomodando, essa luz, ele entrava em crise, porque para ele, você também estava sentindo. Isso era uma coisa comum, né? As crianças têm cérebro em desenvolvimento, atípicas, típicas. Imagina atípicas, né? Então, nós como cérebros desenvolvidos, né, temos que lidar com isso. Só que no começo eu lidava muito com você não está batendo nele, você não está educando direito, você é uma péssima mãe, como se eu estivesse fazendo alguma coisa errada, e por isso que ele tinha algumas crises. Ele já teve uma crise para entrar no Uber, ele não entrava. Ele não entrava, ele berrava, ele me batia, ele não entrava, eu sem entender o horário. Depois o Uber também se enfesou e foi pra frente. Ele pegou, cegou o Uber e entrou. Eu falei, mãe, impossível, gente. Porque você tá ali, né? Mas ele consegue falar por que ele não entrou no Uber naquela hora? Depois de 2, 3 dias, ele falou com a psicóloga e com a TO que tinha grama na calçada. E ele tem sensibilidade fina. A grama é como se fizesse aquela cosquinha. Entendi. Se ele passasse pelaquela grama mais alta, ele tava de bermuda, ele ia sentir. E pra ele não é o que a gente sente assim. Pra ele é tudo muito não é aceitável, é muito intenso. E aí depois a psicóloga foi buscando e a gente foi juntando, porque ele não conseguia falar. Não conseguia se explicar, né? A grama, isso me incomoda. E aí a terapeuta... quantos anos? 10. E você sentiu que nessa evolução, de quando ele nasceu, de quando vocês começaram a perceber, né, de um ano de idade até hoje, vem numa crescente? Existem medicamentos? Existem coisas que façam dar uma travada, uma diminuída na ansiedade ou em todos esses pontos que você está dizendo, de sintomas? Então, na verdade, quando teve o diagnóstico, foi quase com 4 anos. Porque como ele era verbal, né, e ele hoje em dia não se fala mais graus, né, você fala que ele precisa de suporte 1, então tem suporte 1, 2 e 3, né, o dele era suporte 1, mesmo a psicóloga não conseguia identificar que tinha alguma coisa que precisava de maior atenção. Até que o sexto sentido da mulher, da mãe, tinha alguma coisa que falava assim, não, eu posso não ser a melhor mãe do mundo, mas tem alguma coisa diferente. E aí nós levamos numa neuro, a primeira neuro já quis medicar ele na hora, falou, ele tem isso, tá, dá um remédio, tarja preta. E eu e minha esposa falou, não aceito. O sonho de qualquer mãe, qualquer uma, é ter um filho que cresça, que ele seja independente, seja feliz, honesto, e é isso. Uma mãe atípica, é maior isso, porque eu não sei se amanhã eu vou estar aqui, o mínimo que ele precisa é comer sozinho, amarrar o sapato, etc. E ele tem dificuldade para todos esses... isso é muito mais, né? Ele não conseguia escrever, etc. E aí eu procurei na internet uma neuro que fosse homeopata, porque eu não queria dar remédio alopata pro meu filho, eu queria que ele evoluísse, não fosse dependente de uma droga, né? Principalmente tarja preta. E conseguimos. E essa neuro abriu tudo. Ela foi recomendando, vai pra TO, sim, a doutora Denise, é uma das poucas no Brasil neurologistas que é homeopata. Doutora? Eu não sei o sobrenome dela, eu peço pra Denise. Doutora Denise, depois você vai fazer o seguinte, você me passa depois o telefone, o endereço, o telefone dela, o WhatsApp dela, enfim,
a gente joga também nas redes sociais e até faço um convite a ela também a vir participar. Seria interessante, né? Feliz, muito Ela é feliz. maravilhosa. Eu posso falar que quase aquela propaganda, ela mudou minha vida, ela mudou. Porque ela foi direcionando, porque o remédio, ele só ajuda que o cérebro, ele tenha poder de reação. Então, por exemplo, quando ele se sentia mal, ele não agredisse, ele não entrasse em crise. Mas ele não faz porque ele não tem acessibilidade. Então, ele foi pra TO, ele cuidou do ouvido, do olho, a psicóloga, ajustar, né? fono, fisioterapeuta. Agora deixa eu fazer uma perguntinha que acho que o pessoal de casa também deve ter curiosidade também. Isso tudo que você faz é particular? Você consegue fazer sem ser particular, ou por convênio, ou pelo SUS, enfim? Existe alguma... É pouquíssimo, né? Existem sim, tá, pessoal? Tem no SUS, tem ACD, tem várias instituições, tá? No qual você consegue atendimento público. Não é tão rápido, mas existem atendimentos de ótima qualidade, porque depois que você faz um ciclo, né, de pessoas que tem, que passam, existe sim. Mas esses profissionais, assim como a doutora Denise, a maioria que ele trata, é particular, a gente tenta um reembolso, etc, né? Mas tem profissionais como a TO, como a Físio, que ele passa hoje é de plano, né? Nós vamos buscando e fazendo testes, porque às vezes ele não se adapta com certos tipos de profissionais, tem que ganhar a confiança dele, né? Tem empatia. Depois de todas essas terapias que ele passa, que passou, enfim, ele foi tendo qualidade de vida. O autismo não tem cura, ele não é uma doença que amanhã, o que você tem? Você tem qualidade de vida, que é o que eu falei, que meu filho ter independência, ser feliz e ser honesto, que é o meu sonho. Meu soprar de vela anualmente é isso. Então nós lutamos. Nesse processo que eu descobri, eu trabalhava há muito tempo, né? Eu sou técnica nesse trabalho também. Eu trabalhava em grande empresa e aquilo foi correndo. Só que a gente não via tanta melhoria. Primeiro porque não é uma coisa de uma hora para outra, né? Mas com o diagnóstico me ajudou muito. Por quê? Tirou um pouco da minha culpa. É isso que eu ia falar, né? Você deve ter sofrido muito, porque Sim. assim, a mãe, quando a gente é mãe, a gente quer o melhor dos filhos, e a gente, assim, dentro da nossa ignorância, a gente quer passar o melhor pra eles. E às vezes, assim, a experiência que a gente viveu na vida, a gente também não quer que eles passem, ou que passem as coisas que a gente passou de bom. Então é difícil você educar um filho, e principalmente quando é especial, piorou. E o pior de tudo é você acarretar pra você, as pessoas, né, te julgando, pré-julgando, como você sendo uma pessoa que não é uma boa mãe ou um bom pai, né? Sim. Isso é muito triste, realmente. Graças a Deus, meu bem, que tudo passou e assim, e que foi uma evolução de muitos anos. Você ficou assim nessa situação até se acertar, né? Muitos assim é infinita, tá? Ele sempre vai ter autismo, ele sempre vai ter tudo que a gente está tratando, só que ele vai conseguir conciliar melhor tudo isso, né? Por exemplo, ele era tão agressivo que ele chegou já a furar a cabeça de um amiguinho com um lápis. Porque Jesus. O amiguinho queria que ele subisse o escorregador com muita velocidade, ele tem problema com altura, ele não conseguia enxergar, e aí ele falou, para, ele foi lá, pegou. Ele entrou numa crise, coitado. Hoje em dia ele tá numa escola montessoriana, que no qual também eu sou muito grata. Amo esse método Montessori. Aliás, eu gostaria também de entrevistar alguma professora dessa área, porque eu sou apaixonada. Eu tenho ótima pra indicar. Por esse curso, eu acho divino. Eu sou muito grata a essa escola, porque ela acolheu muito bem ele, teve toda a paciência e ela cuida. Cada ser lá é um ser. E aliás, o método montessoriano, se eu não me engano, ele é aberto. Não é uma coisa tipo, é só para autista, só para... Não, ele tem esse mix de entrosamento entre as pessoas, e que eu acho isso bárbaro, porque tem esse lado social. Porque se a criança não tiver o lado social desde pequena, como é que faz, Claudinho? Você tem que ir já crescendo, você se sociabilizando com as pessoas. Não adianta você criar um filho numa redoma. Aliás, ninguém deve criar um filho numa redoma, nem quem tem um filho normal, né? Isso se chama inclusão. Inclusão não é você separar como se ele fosse uma coisa de outro mundo. Sim. Você já passa isso diariamente. Eu ia no shopping, ele tinha uma crise, as pessoas já estavam em cima. Então, assim, é inclusão. Você sabe que eu tenho uma amiga, só uma parte, que ela tem um filho autista e ela sai com a placa nele, ela pendura um crachá nele. Meu filho é autista, eu sou autista, porque já aconteceu na farmácia dele também sair batendo em Deus e o mundo, e o pessoal vinha tudo agredir, porque vê um cara, um menino altão, conhece, né? grandão, não sabe, né? Não sabe, ela falou, tem o vocabulário normal, a pessoa fala, não tem nenhum tipo de aspecto que você fala, não, ele tem algum probleminha. Não, simplesmente, então você às vezes leva até uma surra, o menino leva
a Já própria morreram, pessoa. inclusive. Já? Muitos autistas. Meu Jesus. Ele morreram, às vezes, na mão de policiais, que começou a ser a mãe agredida, o vizinho chamou. Eu já fui denunciada no conselho tutelar, gente. Tá? Meu filho faz muito barulho, porque ele tem estereotipia, ele grita. Quando às vezes eu quero que ele amarre os sapatos, às vezes ele entra em crise, né? E aí, o que hoje em dia nós temos, né? Nós temos leis, tá? Eu vou até colar aqui os nomes que eu não sou... Não, nós vamos continuar depois com ela, Cláudia. A gente vai encerrar essa parte dela, né? E a gente encerra esse programa e a gente faz um bloco A, B com ela para ela continuar, Tá. para finalizar, tá? A Lei Berenice Piana, que ela trouxe como não é uma doença, então entrou, né, agora, eles fazem parte da lei de deficiência, tá? Então todos os benefícios, né, devido à atipicidade dessas pessoas, nós temos também. Depois veio a lei aí do filho do Marcos Mion, né, no qual estipulou uma carteirinha de identificação municipal, enfim, federal, no qual identifica. E atualmente, esse ano, saiu a legislação federal no qual fala do cordão girassol, que mundialmente já é uma identificação. Eu acho que é esse cordão que ela deve ter. Que eu Antigamente a gente usava um símbolo, né, que é como se fosse um quebra-cabeça coloridinho, tá? Antigamente era azul, porque acreditava-se que só meninos tinham. Olha, que interessante. Hoje em dia já entende que não, é o contrário. Por quê? Mulheres mascaram mais socialmente os sintomas e as comorbidades. Por que será? Então não tinha diagnóstico. Nós temos uma cobrança, nós como mulheres, muito maiores de ser sociáveis, De ser mais de educada, sei lá. comportada, de expressar menos emoção, né? Isso já é um pouco mais aceito. E aí as mulheres eram mascaradas no diagnóstico. Hoje em dia já sabe que não, que mulheres também podem ter autismo. Inclusive, isso desperta muito em adultos. Por isso que é muito importante essa pauta, porque muitos adultos hoje estão se descobrindo com a diagnóstico, não tinha antes. Aí você me fala assim, nossa, sério, por que tem tanto índice agora de autismo? É porque está tendo? Existem duas vertentes. Uma, antigamente não tinha diagnóstico, não se conhecia, não se era divulgado. E dois, não se sabe ainda o que gera o autismo. Tá? Pode ser genético, pode ser alimentação da mãe na gestação, pode ser a poluição. Ainda não existe. Mas a pessoa pode adquirir o autismo adulto? Não. Não, né? Ela já tem que nascer Nasceu. Ele é neuro, né? Então, assim, não tem como você adquirir ele depois. Você E também tem um autismo bem suave também, não tem? Aquela coisa muito mais sutil. Suporte, né? Que a gente fala. Como ele é um espectro, é um transtorno do espectro, é como se fosse uma linha, né? Então você tem um suporte 1, suporte 2 e suporte 3. Antigamente nós mencionávamos grau. Por que não se menciona mais grau? Porque falava assim, grau 1 é pouca coisa, nada, não precisa ter os benefícios, não precisa ter os direitos. Um minuto. Ó, gente, nós vamos encerrar, desculpa. Nós vamos finalizar o programa pra gente não poder ser cortado, né? Dar uns cortes na gente. Eu já tô cortando já antes que vocês me cortem, viu, pessoal da Rede STP? Então, ó, um beijo e nós vamos... Redes sociais. Redes sociais. @GFonseca feito com amor, me segue. Nós vamos voltar no bloco B com ela. Até já. Beijo. Silver Clean Doctor, o desodorante 3 em 1 que te protege por até 12 horas. Imunozinco, o suplemento mineral que te protege de dentro para fora. Desenvolvedora desses dois produtos, a Ética do Brasil está lançando a campanha Bem da Madrugada. Acessando o site www.imunozinco.com.br, você adquire seus produtos e, ao pagar, 10% do valor é revertido para o Instituto Somando Mais Ações. Acesse www.imunozinco.com.br, adquira seus produtos e ajude a transformar vidas. Campanha Bem da Madrugada, uma iniciativa Ética do Brasil, Nanotecnologia.